Bom, para encerrar o assunto de União Soviética e SEI, vamos tratar de duas questões, né, envolvendo aí questões éticas e geopolíticas, que é a questão caucasiana e a questão ucraniana. Pois bem, então vamos lá. Com relação à região do Cáucaso, o Cáucaso é uma área que fica entre Ásia e Europa, é a fronteira na região aqui entre os mares Negro e Cáspio. Então, uma região situada entre o Mar Negro e Cáspio, fronteira Europa-Ásia. Quem são os países dessa região? Bom, a Rússia, essa parte vermelha aqui, o extremo sul da Rússia, mas também a Geórgia, esse país amarelo, aqui o Azerbaijão, esse país azul clarinho, a Armênia, esse laranja, o Azerbaijão tem uma parte dele que está ocupada pela Armênia, e aqui tem o Irã e a Turquia, que são países asiáticos, esses aqui são países considerados europeus. Bom, essa região é uma região montanhosa, dá para ver aqui nessa imagem de satélite que é uma região de cadeias montanhosas. Essa listra branca aqui é a área coberta por gelo. Então são montanhas que chegam acima de 5.000 metros de altura, um dos pontos mais altos é o Monte Elbrus, que fica nessa região, uma região elevada mesmo. Então é uma área montanhosa. E a área montanhosa tem a seguinte característica, de fragmentar a ocupação, porque os povos que foram tomando conta dessas áreas lá no passado, no processo de sedentarização, percebiam que entre as montanhas você geralmente tem um rio que é fértil, um vale fértil, porque a erosão das montanhas acaba sedimentando no vale do rio, portanto um solo fértil com água, muito bom para você estabelecer uma moradia. Só que a questão é que a montanha impede a sua visão do horizonte. Então um povo se fixou entre duas montanhas, no Vale Fértil. E no vale seguinte, entre outras duas montanhas, outro povo também se fixou. E esses povos podem ter vindo de regiões distantes, com costumes completamente diferentes, com idiomas diferentes, com fés religiosas completamente diferentes. Portanto, o que acontece em região montanhosa? Normalmente, você tem um processo de formação de diversos povos que vão se fixando nessas áreas, produzindo aquilo que nós chamamos de um mosaico étnico religioso, ou seja, vários povos diferentes fixados numa região e um não tem contato com o outro. Isso durante vários anos. Nas regiões de planície, normalmente os povos que se fixaram nas áreas de planície tinham uma visão longa do horizonte. Então qualquer invasor que chegasse, você tinha uma forma de combate. Então acabava tendo alguém vencia e quem vencia ficava com toda aquela área de planície. Agora, numa região montanhosa, os povos conviveram durante séculos, milênios, sem tomar conhecimento de alguém que vivia do outro lado. Então isso produziu um mosaico étnico religioso. E durante os anos de ocupação soviética, ou seja, o socialismo simplesmente sufocava qualquer manifestação religiosa, principalmente, e étnica. Porque o socialismo tinha como premissa o fato de que a liberdade de fé é uma coisa, agora o exercício da religiosidade é outra, porque nesse exercício muitas vezes as pessoas fazem uma série de cultos em que tem lá feriados e que a pessoa não trabalha. Então no socialismo não era admitido você não ir trabalhar porque era um dia sagrado para a sua religião. Não havia essa possibilidade. O que você fazia no seu ambiente individual, na sua casa, aí é com você. Se você quiser rezar para um Deus, você tem essa liberdade. Agora, exercer a religiosidade na sociedade é que não era permitido. Então, durante 70 anos, toda essa manifestação cultural, étnica, religiosa foi sufocada pelo socialismo da União Soviética. Mas com o fim do socialismo, em 91, ressurge o sentimento de nacionalismo, baseado em valores éticos e religiosos. Portanto, surgiu aí, na Rússia, movimentos separatistas. Por exemplo, na Chechênia, que é essa área amarela aqui. Também no Daguestão, essa região banhada pelo Mar Cáspio. E nessa outra área aqui menorzinha, em Ingushetia. Então, nessas três regiões tivemos movimentos pela independência. Porém, onde que de fato a população foi mais reprimida, porque chegou a ter aí algumas tentativas de se tornar independente da Rússia, foi na Chechênia. Em 91, logo após o processo de independência das repúblicas da antiga União Soviética, a população da Chechênia acreditou que seria possível também formar o seu próprio país. Mas aí o exército russo reprimiu de forma
violenta. A capital, Grozny, que foi construída em homenagem a Ivan Grozny, que a palavra significa terrível, Ivan terrível, foi praticamente arrasada, né? Hoje é uma cidade moderna, reconstruída, mas lá nos anos 90 ela foi duramente bombardeada pelas tropas do exército russo, pelo poder militar russo. Atualmente, os chechenos eles abandonaram a guerra aberta com o exército russo, porque logicamente não há como competir, mas eles optam por ações terroristas. Em 2002, o primeiro ato terrorista de grande proporção por parte dos chechenos foi invadir um teatro em Moscou. E aí tentaram negociar com o governo russo a soltura de alguns presos políticos chechenos. Mas o governo russo, naquela época, sob o governo de Vladimir Putin, não negociou. Ou seja, a estratégia foi liberar um gás venenoso pelo sistema de aquecimento do teatro, em que matou todo mundo lá dentro. Ou seja, o governo russo não tem nenhum tipo de vontade de negociar com o terrorista. 2 anos mais tarde foi a vez de uma escola na cidade de Beslan, na Ossétia do Norte, que foi invadida por terroristas durante um evento. E aí o desfecho foi terrível, porque crianças morreram devido à invasão do exército russo na escola que estava dominada por terroristas. Então foi um desfecho trágico, com mais de 100 crianças mortas nesse dia. Depois, em 2010, o metrô da cidade de Moscou também foi afetado. Em 2011, o aeroporto de Moscou, ou seja, os terroristas cometem atentados. Teve um fora da Rússia, que foi nos Estados Unidos durante a maratona de Boston, que foram terroristas chechenos também que promoveram um atentado. Bom, então por que a Rússia não quer saber de negociar com os chechenos? Porque a Chechênia é uma região habitada por povos muçulmanos, inclusive um elo de ligação entre a rede terrorista internacional Al-Qaeda, fundada pelo famoso terrorista Osama Bin Laden, tem uma espécie de célula de atuação na Chechênia através do terrorista chamado Shamil Basayev, que é o elo de ligação entre os chechenos e a Al-Qaeda. Então, os chechenos funcionam como uma espécie de braço da Al-Qaeda dentro do território russo. E a questão é a seguinte: a Chechênia fica numa região por onde passam importantes gasodutos e oleodutos que levam petróleo e gás natural do Mar Cáspio para a própria Rússia e para os países europeus, que é uma grande fonte de riqueza da Rússia hoje, vender petróleo e gás natural. Então, aqui você tem Baku, que é um grande centro produtor de petróleo, que fica no Azerbaijão. Essas linhas verdes são oleodutos. E aqui na cidade de Grozny, capital da Chechênia, tem uma bifurcação. Essa que segue para o norte abastece a região industrial de Moscou, que é uma grande cidade com mais de 10 milhões de pessoas. O gás natural e o petróleo são importantíssimos, são fontes energéticas, inclusive para ser usado no aquecimento, que são países. A Rússia é um país que tem um inverno rigorosíssimo, então as pessoas precisam muito de aquecimento. Portanto, o gás natural é uma fonte energética para o aquecimento de residências. Ou seja, a Chechênia jamais terá essa independência reconhecida pelo governo russo, porque ela está estrategicamente situada numa região de muita importância para a economia russa dos últimos anos. Certo? Agora, além disso, tem um problema na Geórgia. A Geórgia tem 2 regiões separatistas. Uma delas aqui no centro-norte, que é a região da Ossétia do Sul. Outra aqui nessa parte mais do que seria o noroeste da Geórgia, a Abcásia. E na Ossétia, o movimento pela independência surgiu em 2008, no dia 26 de agosto de 2008, a Ossétia do Sul declarou-se independente em relação à Geórgia. Lembra que tem a Ossétia do Norte, que fica no território da Rússia. Então existe um povo, os ossétios, que se divide entre o norte, domínio russo, e o sul, domínio georgiano. E essa população declara independência em relação à Geórgia. A Geórgia não reconheceu a independência, não aceitou essa independência, mas a Ossétia do Sul contou com o apoio da Rússia. Então aqui nessa charge fica bem claro a atuação do exército russo, essa pata de urso representando todo o poder militar russo, dilacerando o mapa da Geórgia. Aqui a bandeira da Geórgia e o mapa da Geórgia. Ou seja, a Rússia apoiou a independência. Qual o motivo desse apoio? Eles alegam que existe população russófona, pessoas que falam russo, de origem russa, vivendo na Ossétia. Além disso,
a proximidade da Geórgia com os Estados Unidos. Por quê? Um oleoduto estava sendo construído, projetado, para ligar o Mar Cáspio ao Mar Negro, passando pelo território da Ossétia. Portanto, a Rússia, que explora esse petróleo na região do Mar Cáspio, não quer a presença de empresas norte-americanas fazendo essa atividade também, porque entende-se que isso é uma área de influência russa. Então, nessa charge, mostrando aqui, né, o poder do exército russo, a bota do exército, do soldado, pisando em cima da mangueirinha que levaria petróleo do Mar Cáspio ao Mar Negro, onde, portanto, você poderia chegar com navios para levar esse petróleo para outros lugares. Então, essa influência dos Estados Unidos fez com que a Rússia dissesse: aqui no nosso quintal vocês não vão chupinhar petróleo. Ou seja, é uma questão geopolítica. Ou seja, as divergências geopolíticas entre Rússia e Estados Unidos se afloraram, inclusive, nos últimos anos. Isso vem desde 2008, quando começa essa situação. Então, aqui mostrando o tio Sam tentando chupar o petróleo que os russos exploram e vendem, lucram com essa atividade. Aqui acabou que a Ossétia do Sul não chegou a ser um país independente, mas é uma área de tutela, ou seja, quem mantém a autonomia da população da Ossétia é o exército russo contra o governo da Geórgia. Isso aconteceu em 2008. Agora a Ucrânia, outro país que faz parte da antiga União Soviética, hoje faz parte da CEI, essa área de destaque em laranja aqui. Em 2013, cidadãos ucranianos exigiram que o governo da Ucrânia se aproximasse da União Europeia, inclusive com a possibilidade de entrar para a União Europeia. Lembrar que em 2013 a Croácia foi admitida na União Europeia. Talvez a Ucrânia pudesse também ser admitida, caso o governo ucraniano demonstrasse essa vontade. Mas alguns cidadãos ucranianos eram contra essa aproximação, outros favoráveis. Então esses cidadãos vão às ruas e protestam. Isso foi conhecido como a Revolução Laranja, que levou inclusive ao presidente da Ucrânia, na época chamado Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia, contra a aproximação, certo? Ele negou essa tentativa de aproximação com a União Soviética, mas o que aconteceu? Ele foi deposto no ano seguinte, em 2014, Yanukovych, que foi deposto pelo parlamento. Então alguns vão dizer, isso foi um golpe dado contra o governo da Ucrânia, que é chamado de Revolução Laranja. Muitos alegam que tem a influência dos Estados Unidos nesse processo, certo? Durante o governo do presidente Barack Obama, houve incentivo por parte, principalmente do vice-presidente Joe Biden, de incentivar essa população a ir para as ruas, pedir a queda do presidente que foi deposto pelo parlamento. Ou seja, ocorreu um processo de impeachment. Mas Yanukovych, tá certo? Vai viver na Rússia, vai viver em asilo político na Rússia. E o novo presidente da Ucrânia, que era chamado Petro Poroshenko, se elegeu, tá certo? E ele é alguém favorável à aproximação, o fato que perdeu a vez, ou seja, em 2013 teve um processo de admissão. Desde então, não tivemos mais. Então a Ucrânia, hoje não, mas naquele momento, passou a ser governada por Poroshenko, um presidente pró-União Europeia. O que desagradou muito a quem? A Rússia, certo? E aí, a Rússia também atua. De que maneira? No extremo sul da Ucrânia tem uma península pequenininha, que é chamada de Crimeia, habitada por pessoas que falam russo, russófonos. E aí, a Rússia começa a estimular, nessa região de forma velada, um processo de independência. A população da Crimeia votou um referendo, ou seja, um pleito, as pessoas vão às urnas votar, tá certo? Para se separar ou não. E o resultado desse referendo foi favorável à separação. E aí a Rússia reconheceu esse movimento e reanexou a Crimeia. Por quê? A Crimeia já era da Rússia no passado. Com isso, a Crimeia, que havia sido concedida à Ucrânia em 1956, durante o governo soviético de Nikita Khrushchev, que era um ucraniano, mas naquela época não havia muita diferença, porque era tudo um país só, era a União Soviética. O fato da Crimeia ser da Ucrânia ou da Rússia não fazia diferença. Hoje faz diferença.
principalmente em momentos que a Ucrânia está se aproximando dos países da Europa Ocidental. Então, a Rússia tem, digamos assim, um papel muito importante nessa questão, tanto que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele é acusado, né, pelos países ocidentais, ou seja, Estados Unidos e União Europeia, de dar apoio militar aos rebeldes da Ucrânia, uma vez que surgiu um movimento de independência na região leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia, uma região que é habitada predominantemente por população que fala russo, ou seja, surgiram outros movimentos, e quem está por trás desses movimentos é o presidente russo, Vladimir Putin. Inclusive aconteceu um fato muito grave, que foi um avião da empresa aérea Malaysia Airlines, que num voo entre Amsterdã, na Holanda, até Kuala Lumpur, na Malásia, ao sobrevoar o território da Ucrânia, foi atingido por uma artilharia antiaérea. Ou seja, essa artilharia antiaérea, muito provavelmente, os rebeldes conseguiram através do apoio do exército russo. Portanto, existe aí uma questão geopolítica importante. E, atualmente, Petro Poroshenko não é mais presidente, porque ele perdeu as eleições que ocorreram em 2018. Então, em 2019. 21 de abril de 2019, ocorreram eleições. Quem venceu foi Volodymyr Zelensky, derrotando o presidente Poroshenko. E esse novo presidente, esse jovem presidente Zelensky, que era uma espécie de apresentador de jornal lá na Ucrânia, um comunicador, né? Assim como Donald Trump também foi, durante muito tempo, fez carreira, né, no ramo da comunicação. E Zelensky está envolvido num escândalo que foi revelado pelo Wall Street Journal, um jornal de muita importância nos Estados Unidos. Essa revelação afeta o presidente dos Estados Unidos, que, segundo o jornal, segundo essa matéria, teria pedido para que Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, investigasse Joe Biden. Joe Biden era o ex-vice-presidente dos Estados Unidos durante a gestão de Barack Obama, o vice de Obama. Joe Biden teria tido envolvimento aí na queda do presidente Viktor Yanukovych. Portanto, você teve aí que o presidente Trump, que quer uma espécie de um trunfo contra um possível adversário nas eleições de 2020, que Joe Biden é do Partido Democrata, portanto, um provável candidato, certo? Talvez seja, talvez não, as coisas estão meio tanto quanto embaçadas nos Estados Unidos nesse aspecto, mas Joe Biden era um provável candidato a concorrer às eleições a presidente. Então, Trump queria ter um trunfo contra ele. Então, pede para que o presidente ucraniano investigue uma pessoa, não, um membro do governo dos Estados Unidos naquele momento. Isso, para as leis americanas, é considerado um crime. Portanto, isso levou, né, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a abrir um processo de impeachment contra o presidente Trump, que é do Partido Republicano. Então, tem uma disputa entre democratas e republicanos nos Estados Unidos. São os dois principais partidos do país, os que sempre elegem presidente. Então, como o Trump é do Partido Republicano e Nancy Pelosi do Democrata, do mesmo partido de Joe Biden, ela abre um processo de impeachment. Afinal de contas, ele cometeu um crime de responsabilidade. Só que esse impeachment não teve sucesso porque foi barrado pelo Senado dos Estados Unidos, que tem maioria do Partido Republicano. Portanto, o impeachment não deu em nada, mas isso, de uma certa forma, acabou manchando um pouco a imagem do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre à reeleição em 2020. Certo? Então, sobre esse assunto de questão ucraniana e questão caucasiana, era isso que eu queria falar a vocês. Espero ter aí ajudado com o conhecimento. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.